Cheguei com mais um Fortaleza Cast para você, torcedor tricolor, que essa semana tá feliz. É uma semana especial. O torcedor viveu grandes expectativas desde lá da segunda-feira. Na quinta, grande jogo contra o Boca Juniors, vitória histórica. E o Fortaleza Cast dessa semana não poderia tratar de outro assunto a não ser essas marcas que o Fortaleza vem batendo durante toda essa trajetória recente do clube e com esse jogo do Boca sendo mais uma delas. A coleção de marcas que o Fortaleza coleciona já nessa sua recente história em competições internacionais, que já deixa o time ali em um patamar muito interessante para quem disputou sua primeira competição da Conmebol lá em 2019. E a gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Boca Juniors, sobre o passo enorme que é isso para o Fortaleza, sobre várias marcas que esse jogo trouxe para esse elenco do Vojvoda e também relembrar outros feitos que o Fortaleza já tem dentro dessa história que a gente vai contar aqui, desde 2019 até esse jogo contra o Boca. E tem mais coisa para vir aí também, viu, torcedor tricolor? E para isso, eu trouxe aqui comigo hoje Cris Neive Silveira. Fazia tempo, Cris, que você não vinha aqui no Fortaleza Cast. Sentimos sua falta por aqui, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Martinha, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fortaleza Cast, João também. Obrigada pelo convite mais uma vez, sempre bom estar por aqui para poder contribuir um pouco com a discussão e vamos falar aí dessa vitória importantíssima do Tricolor e da caminhada, né, que o Leão vem construindo aí em competições internacionais. E claro, se a gente está falando em fazer história, se é histórico, é fazer história com o João Bandeira, né? E aí, baixinha? Sempre atento, sempre. Eu falei, não, se o Fortaleza ganha, é história. É história. Então, o João Bandeira é o convidado dessa semana, óbvio. Obrigado, Martinha. Tudo bem? Tudo bem, Cris, Martinha, todo mundo que acompanha o Fortaleza Cast. Prazer enorme estar mais uma semana aqui pra gente debater, pra comentar. Gostei muito da sua frase quando você disse que o Fortaleza vai colecionando resultados e colecionando feitos. Eu acho que é esse o sentimento que o torcedor tem. E é muito legal isso, e a gente vai entender muito essa dimensão, vamos debater no programa, mas a gente vai entender essa dimensão que o Fortaleza está quando tiver aquele distanciamento histórico que a gente fala, né? Que há 10 anos, daqui a 15 anos, quando olhar para trás e ver, principalmente com a marca do Vojvoda, essa sequência de bons resultados que o Fortaleza vem colhendo. Primeiro, a gente não tem como começar de outra maneira a não ser falando do jogo contra o Boca Juniors, né? Havia uma expectativa muito grande. Era um jogo histórico, obviamente, e que o torcedor colocava naquela prateleira ali de noite inesquecível. Tanto é que o próprio press kit do clube, antes do jogo, trazia essa frase, foi um press kit até mais especial e tudo mais. Arena Castelão lotada, muita gente esperando para ver o que era que esse Fortaleza ia aprontar contra o Boca Juniors, e a gente viu uma grande noite do time do Vojvoda, com grandes destaques individuais, com o Vojvoda também muito elétrico ali na beira do campo. A gente sabe como é especial viver essas noites de Copas para ele já deixou isso muito claro. E depois do que aconteceu no ano passado, de ter chegado tão perto de vencer essa Copa Sul-Americana, ter logo na fase de grupos um Boca Juniors, e a gente discutiu isso aqui, Bandeira, você lembra, né? Antes do sorteio. Cara, e se pegar esse Boca, e aí, o que é que vai... Na dúvida é melhor não, né? E aí o FT que estava aqui falou, se tem um momento pro Fortaleza pegar o Boca Juniors, esse momento é agora. Porque o time quando a gente gravou, não estava em uma boa fase. Só que aquele Boca de quando a gente gravou antes do sorteio, não é o mesmo Boca que enfrentou o Fortaleza no Castelão na quinta-feira. Porque esse Boca recente, ele vinha em uma boa fase. Ele tinha dado uma guinada na temporada, tinha acabado de vencer seu maior rival, o River Plate, eliminou da Copa da Liga. É um jogo de virada por 3-2 e chega para enfrentar o Fortaleza em alta, né? Vivendo um bom momento. E aí o Fortaleza disse, não quero saber disso. Eu quero vencer, eu quero continuar fazendo história. E foi um time com um ímpeto que a gente esperava ter visto desde o início da temporada e apareceu logo contra o Boca Juniors, Cris. Pois eu estava comentando com alguns amigos que o Fortaleza, esse jogo já era histórico mesmo antes do Fortaleza entrar em campo e independente do resultado, mesmo que o Fortaleza tivesse perdido. Quando saiu o sorteio, que não, viu a Campelo faz assim? Já era histórico. E aí começa surpreendente com a escalação. Verdade. Com quem a gente conversou, amigos, eu não vi comentários diferentes de assim, olha, não sei se o Fortaleza vence, não sei o que esperar do jogo, ou se vencer vai ser 1-0 sofrido.
aí vem essa escalação diferente, vários jogadores se destacando, Pedro Augusto, Pochettino, lá na parte da frente também. E aí você vê um resultado de 4-2, gente. O Fortaleza fazer 4-2 num Boca Juniors, que vinha de uma sequência de 9 jogos sem derrotas. 9 jogos com uma derrota apenas, que foi para o Estudiantes. 7 vitórias nesse período. Isso, exatamente. E assim, uma equipe que, mesmo vindo mista, né, ali com boa parte dos titulares, mais ou menos, né? E aí... Inclusive, Cris, só que você tocou nesse ponto, eu vi, de fato, ele poupou sim. Mas tem um jogo 9 titulares. Exatamente, 9 titulares. E eu também vi que, do time que entrou em campo, o Fortaleza, o Boca Juniors tinha 7 jogadores que foram titulares contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado, em que o Boca eliminou o Palmeiras. Pois é, então assim, independente de titular e reserva, o Boca Juniors é um time extremamente perigoso. Então assim, eu primeiro percebi que o Fortaleza não se intimidou, que eu acho que é uma postura justo. É uma postura, assim, que mesmo jogando em casa, tem time que se intimida com o Boca Juniors. Ainda mais a primeira vez que tá jogando na história. Exatamente. E assim, não se intimidou. E aí a gente viu um time que foi propositivo, aproveitou a atmosfera de 55 mil torcedores em casa, a festa muito bonita, mas assim, a equipe soube pensar, não caiu na catimba, que eu acho que lá ali pelo meio do segundo tempo, final, tentou, né? E assim, não... É um time de muito estrangeiro, né? Não, pois é, mas assim, gente, pra cair na catimba é uma coisa assim, né? Então a gente viu que teve aqui um estranhamento aqui e ali. Finalzinho teve, né? Porque o Vaz ainda foi expulso, mas ali já foi... Mas assim, sem dúvida nenhuma, é um resultado surpreendente, mas outra coisa também que me deixa muito feliz é o seguinte, o Vojvoda sempre, em todas as coletivas, ele fala, acredito nos meus jogadores. Como ele consegue espremer coisa desse time. Ele mudou a escalação de novo e a gente viu os jogadores crescerem. Eu acho que o maior exemplo disso é o Pedro Augusto, que ele fala na coletiva, a palavra para ele é resiliência. Sim. Então, assim, é muito importante o torcedor, assim, a vitória foi massa, foi maiúscula, histórica, mas assim, caramba, esse time tem o que render ainda, assim. A gente viu que tem muitos reforços e tudo, mas assim, é importante ver esses jogadores crescendo na mão do Vojvoda. E até porque, Cris, a gente já viu essa temporada mesmo, depois de perder o Cearense, depois de um início não tão avassalador, pessoas comentando, torcedores comentando, eu acho que o Vojvoda chegou no teto, não tem mais o que aproveitar, não tem mais o que ele fazer no Fortaleza. E aí, pouco tempo depois, ele prova que não, né, Bandeira? Que ele ainda pode fazer muito mais. O jogo de ontem, o jogo de quinta-feira, né, contra o Boca, a gente pode analisar de 2 aspectos. Primeiro, está falando de um Boca Juniors, de jogadores e um elenco que é acostumado a fazer partidas daquele nível que a gente acompanhou no Castelão. Esse mesmo elenco, há menos de 3 meses atrás, estava no final de Libertadores do Maracanã contra o Fluminense. Esse mesmo elenco jogou sábado passado contra o River, num clássico argentino. Ou seja, é um time que estava acostumado a jogar esse tipo de evento. É esse tipo de jogo. Independente da escalação ou não, era o Boca, pela importância e pela importância que se dá ao grupo. A gente está falando no Sul-Americano, onde classifica apenas um. Se a estratégia do treinador foi essa, ele que assuma os riscos, tanto é que a imprensa argentina está batendo muito nele quanto a isso. É uma estratégia. Vou pôr lá na altitude e vou poupar em Fortaleza. É uma estratégia. Ele que assuma seus riscos. O Fortaleza não tinha nada a ver com isso. O que é que o Fortaleza tinha que fazer? Era isso o que a gente ontem. Um time que se acostumou nos últimos anos a ter esse tipo de comportamento. Basta a gente lembrar uma das partidas mais memoráveis do Fortaleza contra o River Plate na Libertadores. Então, assim, é um time que acostumou a jogar jogos grandes, a jogadores aparecerem nesses momentos. E aí isso dá algumas lições. Primeira, que o Vojvoda tem esse time na mão, né, que a gente acompanha aí muito, oscilou no início da temporada, chegou a estar vencendo o Maranhão por 2-0, perdeu o jogo. Levou uma virada, fez clássicos contra o seu maior rival bem abaixo do que o torcedor via, jogou 3 vezes contra o Ceará, não rendeu. E aí, essa oscilação parece que deixou o Fortaleza um pouco mais forte para as competições. É como se o Vojvoda estivesse instigando eles para chegar a esse momento. Esse Fortaleza ideal que a gente vê, onde a gente nunca sabe qual é o Fortaleza ideal, porque tem várias modificações e o Vojvoda já deixou isso muito claro. Então, o que é que deixa de lição, ao meu ver? Primeiro, o elenco do Fortaleza pode entregar
como já veio mostrando que pode entregar. Coloca o Fortaleza num patamar de que vai brigar para conquistar, seja passar em primeiro ou segundo lugar. Ele está nessa prateleira porque fez jogos duros e quando foi necessitado, respondeu. Isso é importante. E o terceiro ponto, eu acho que dá ao Vojvoda aquele sentimento de que eu ainda tenho esse grupo. Esse grupo ainda é meu e ainda posso fazer coisas extraordinárias com ele. Eu acho que é mais ou menos por aí que fica esse sentimento para o torcedor que foi ao Castelão, Martinha. E a Cris falou da surpresa em relação ao Pedro Augusto, de fato, né? Porque a gente viu o Pedro entrando de zagueiro no finalzinho do jogo contra o Altos e todo mundo imaginou, não, ele tá fazendo isso que é para poupar os zagueiros pro jogo contra o Boca. No jogo contra o Boca tá todo mundo 100%. Acredito que passa muito também pela lesão do Kusevich. Kusevich a gente viu no boletim médico que tá no DM, né? Não pôde atuar. E o Pedro foi acionado para ser titular com o Castelão lotado na Sul-Americana. E assim, eu acho que o segundo tempo dele, principalmente, mostrou que, de fato, ele pode se encontrar por ali. Eu entrevistei ele na zona mista e ele falou, eu vi que todo mundo surpreso, como assim botar o Pedro de zagueiro e tal, mas já era uma movimentação que internamente a gente já testava, já treinava dentro ali do PC, né? A gente não sabe porque não podemos acompanhar os treinos do Vojvoda, mas ele falou que já era uma posição que ele já tinha jogado antes, algumas vezes, e que o Vojvoda já tinha testado ele por ali nos treinos. E eu vou te falar, viu, Martinha? Se ele souber aproveitar essa oportunidade, a chance dele no Fortaleza pode ser nessa zaga. Porque ele tem o Kusevich, que ao meu ver é um zagueiro um pouco mais lento, um zagueiro que não consegue ter uma saída de bola mais rápida. Ele traz um pouco dessa expertise quando era meia para ter uma saída de bola com mais passe mais apurado. Uma qualidade melhor nessa distribuição na saída de bola. E entra em uma área do Fortaleza ali onde há uma rotação muito grande, seja por levar cartão amarelo, seja por lesão, seja por escolha do Vojvoda. Então, se ele souber aproveitar essa chance, como ele fez na partida contra o Boca, eu acho que ele pode se reescrever a história dele no Fortaleza. Como meia, como essa armação ali tá muito mais difícil para ele. Eu acho que a concorrência é muito grande ali nesse meio do Fortaleza, porque você tem outros jogadores que estão um nível acima. Então, eu acho que voltando um pouquinho na zaga, organizado ali, ele pode reescrever realmente essa história do Fortaleza. Eu já vi vários, no termômetro da torcida, né, vários torcedores elogiando o Pedro, falando, olha, ele de fato tá sabendo aproveitar essa chance, a gente tá gostando de ver, então acho que ele tá conseguindo, parecia impossível, né, há um tempo atrás, falar isso, mas parece que ele está conseguindo dar essa volta mesmo, essa guinada na história dele em Fortaleza. E muito importante também, apesar da lesão do Kusevich, né, do Vojvoda acreditar nele para isso. É aquilo que você falou, confio nos meus jogadores. Exatamente, é a oportunidade que ele está dando ali. E assim, o Vojvoda pede muito isso dos atletas, né? Ele fala, já citou em algumas entrevistas que ele quer atletas que sejam polivalentes, digamos assim, né? Olha, joga no meio, mas também pode jogar, sei lá, de lateral, zagueiro, e aí a gente vê o Pedro, isso acontecendo com o Pedro Augusto, algo que aconteceu também com o Pikachu, né, que mudou bastante, né, e aí o cara já tá lá na frente. Mas também, exatamente, jogou na zaga. Então, assim, são processos que a gente vai enxergando, e aí dentro disso, é um processo importante para o Pedro Augusto para, como é que eu posso dizer, renovar essa relação e recomeçar a escrever a história dele no Fortaleza. E para entrar nas marcas que o Fortaleza conquistou com essa vitória, além de, claro, vencer o Boca pela primeira vez no jogo oficial, já tinha tido um jogo amistoso anteriormente, em 2010, mas, enfim, não era um jogo festivo e tudo mais. Jogo valendo mesmo foi o primeiro confronto e a primeira vitória do Fortaleza, dessa maneira que a gente já pontuou, em que o Fortaleza foi praticamente absoluto durante a partida, principalmente no segundo tempo. E com essa vitória, o Fortaleza foi o primeiro time brasileiro no século a marcar 4 gols em cima do Boca Juniors. A gente está falando de um Boca que já enfrentou, nesse período, no século, diversos grandes times do futebol brasileiro. Enfrentou Palmeiras, enfrentou Corinthians, enfrentou Fluminense, né, agora na final da Libertadores, e tantos outros, como diz André Almeida. E o Fortaleza foi esse time que, depois de 30 anos, conseguiu fazer 4 gols em cima do Boca Juniors, dentre os times brasileiros. E foi a primeira vez em 17 anos que o Boca levou 4 gols em uma competição internacional. A última vez tinha sido contra o Milan, se eu não me engano, na final do Mundial. Então, olha o tamanho do que o Fortaleza fez.
Não é fácil, gente. Se fosse fácil, não teria esse gap de tempo tão grande, né? Você acha que o Boca Juniors, ou em outras oportunidades durante esse período, também não veio jogar com um time mais modificado? Seja por lesão, suspensão e tal? Então, escolhas, né? Então, não tem nada a ver com a escolha do treinador. E nem por isso o outro time brasileiro conseguiu fazer o que Fortaleza fez. E uma das críticas que muita gente faz ao Palmeiras do Abel Ferreira foi porque respeitou demais o Boca Juniors. Vamos respeitar, não vamos avançar. E aí foi eliminado justamente por boa parte desse elenco que está aí no Boca. O Fortaleza ontem fez uma partida de imposição. O time se impôs durante os 90 minutos. Fez um gol muito cedo, isso é bom, porque tirou um pouco aquela pressão do início. E aí o time ficou bem mais leve. Sofreu o gol de empate, não deixou, voltou para o segundo tempo com a mesma mentalidade. Muito importante. É muito importante. E um outro ponto, Martinho, eu acho que essa presença de jogadores estrangeiros no elenco, sul-americanos principalmente, você tem argentino, você tem uruguaio, essa presença desses jogadores, ela passa para o restante do elenco, ao meu ver, uma ideia de que, assim, nós somos iguais, nós vamos jogar de igual e ponto final. Os jogadores estavam acostumados a enfrentar o clima, né? Eles sabem. A Cris falou da catimba e... Gente, ó, deixa eu só trazer aqui. O Fortaleza entrou em campo com 5 jogadores de linha argentinos. Isso. Cardona, o Brits, tinha também o Machuca, o Lucero. Quem era o outro que agora eu tô esquecendo? Pochettino. Pronto, 5 jogadores. Metade do time de linha, né? Tirando o João Ricardo, obviamente, era argentino. Os caras sabem jogar esse tipo de competição também. Eles entendem o que é. Eles são argentinos cearenses, como o André Almeida pontuou na coluna dele que saiu essa semana após o jogo. E também, os 2 primeiros gols, 100% argentinos, do Fortaleza. Sim. E é por isso que é importante o Fortaleza ter desbravado esse outro mercado, de ter trazido essa experiência que não tinha aqui no nosso futebol. E abraçado essa cultura, né, do mercado internacional para que o time pudesse, nesses momentos, se apresentar de igual para igual e não ter uma discrepância tão grande como você for olhar a história de do Boca Juniors e a história do Fortaleza, que é mais recente nesse tipo de competição. E parecia que não existia isso. Pois é, e assim, só voltando um pouquinho esse negócio da catimba, uma das cenas que mais me surpreendeu, e aí o torcedor vai lembrar também, foi do Brites contendo o Kaiser. Gente, a hora aí. Gente, como assim? Eu falei na transmissão. Pois é, porque assim, aí vem muito dessa coisa do que você falou, dos caras já saberem como é que o negócio funciona. O Fortaleza já disputou várias vezes aí a Sul-Americana, Libertadores, mas o jogo em casa contra o Boca é outro nível de emoção, outro nível de responsabilidade. E aí eu vejo uma cena dessa para você ver como estava a cabeça do Brites, né, que a gente tem acompanhado recentemente, que ele tem cometido umas faltas, umas faltas bobas, né, se chateado em campo, enfim. E aí ele tá um pouco, como diz como é que o WB fala, meu Deus do céu? Eu esqueci agora a palavrinha que ele diz, mas ele tá um pouco fora do eixo, né? Viu? Vale uma menção, gente, sobre o Lucero, né? A gente vai chegar nisso. Vai, então vou aguardar. Um segundinho. Mas isso que a Cris pontuou é de fato interessante, porque o Brits, há poucos minutos, ele quase se envolveu ali numa confusão também. Aí foi o Pikachu que chegou e empurrou esse cara ali. Aí ele se acalmou. Aí depois ali com o Kaiser. Aí eu até falei na transmissão anterior, pra você ver o nível... Tá com o Brits e está certo. apaziguando as coisas. O Brits é quem está acabando com a briga. E aí, de fato, né? Não, assim, ele tentou ali apaziguar o Kaiser, mesmo assim foi expulso. Até ficou uma confusão que o cartão teria sido pro Brits, mas dessa vez ele estava acabando com a briga, estava apaziguando as coisas. A expulsão foi pro Renato Kaiser, né? Tá fora do próximo jogo. Mas é muito importante mesmo esse ponto de ter esses caras, a gente viu a experiência deles, eles não tremeram em nenhum momento. Porque a gente jogava no River Plate. Acostumado a enfrentar o Boca Juniors. E não só a questão do tremer, né? Do temor. É você jogar um futebol elevado. Porque antes de ter tensão ou medo, eu tenho que exercer o melhor do meu futebol. Então, acho assim, que ontem a gente veio a partida do Pochettino, pegando o gancho que você falou. Pochettino ontem jogou o supra-som do que ele pode jogar no Fortaleza. Dando passe, auxiliando na marcação, sendo aquele homem referência. Então eu acho que ontem
muitos desses atletas que o torcedor deposita a esperança para grandes jogos estiveram na sua noite muito, muito inspirados. Isso. Muito isso. Acho que ontem o Fortaleza conseguiu ter o seu elenco como um todo muito inspirado. Porque não adianta você fazer uma boa parte defensiva quando seus atacantes não fazem gols. Ontem não. Acho que o elenco em si teve uma noite de gala na Arena Castelão. E o Pochettino, já para trazer um pouco isso da questão individual, 3 assistências. 3 assistências contra o Boca Juniors e 3 assistências, como você falou, Cris, belíssimas, passes assim, açucarados, primorosos. Foram, de fato, 3 passes, não foi aquela assistência que, tu encosta, tipo aquela do Daniel Alves pro Messi, que só entregou a bola lá no meio campo e o Messi foi sozinho até o gol. Não, foi tipo, passe, foi meio gol. Meio gol. Aquela pro gol do Pikachu, que é um lançamento, o terceiro de cabeça. Nossa, foi assim, uma noite brilhante mesmo do Pochettino, que foi um dos grandes destaques. E antes da gente falar dos 2 goleadores, e já falando um pouquinho, na sexta-feira, né, o jornal Olé da Argentina, que é um dos principais do país e também do nosso continente, a capa do jornal era o Pikachu comemorando, fazendo aquele gesto assim, ó, meio que debochando ali do Boca Juniors e o goleiro Romero no chão, atrás, no fundo, derrotado. E qual a importância que isso traz para o Fortaleza? A capa do Olé era o Pikachu comemorando uma vitória do Fortaleza em cima do Boca Juniors, dando destaque para o tricolor do PC, que já vem ganhando esse destaque há um bom tempo, por toda essa história que a gente vem falando por aqui. E em que patamar vocês acham que o Fortaleza subiu? Quantos degraus o Fortaleza subiu depois dessa vitória nos olhos da América do Sul? Porque já tinha vencido o São Lourenço no ano passado, venceu o Independiente lá em 2019, a gente vai dar uma relembrada nisso também. Mas essa vitória contra o Boca, ela foi diferente pela superioridade que o Fortaleza impôs durante isso que a gente já comentou por aqui. Então, foi uma vitória diferente, porque foi uma vitória absoluta. O Fortaleza não deu espaço para o Boca. Mesmo quando o Boca conseguiu o empate ali, o time não baixou a cabeça e foi para cima. E no segundo tempo, principalmente, superior o tempo inteiro. E outra... Então, em que patamar você acorda com o Pikachu estampando o jornal Olé? Quantos degraus o Fortaleza subiu depois dessa vitória? E eu acho assim... Continua, né? Essa escada do Fortaleza, quando a gente pensa que já deu, mas ele continua surpreendendo. Eu repito, cada um tem que arcar com as suas escolhas. Se o treinador do Boca Juniors achou inteligente vir para Fortaleza, diante de 60 mil pessoas, e botar esse elenco para rodar porque vai priorizar outra competição, ele que arca com as consequências dele. Porque Fortaleza manda recado. Fortaleza é o atual vice-campeão dessa competição. Fortaleza foi o finalista da edição ano passado. Então, se tem alguém que não precisa ficar provando para a Boca, para a Albi, que pode fazer uma campanha tão histórica quanto o ano passado, esse alguém é o Fortaleza. Acho que o time que mantém boa parte do seu elenco, comissão técnica, com o apoio da sua torcida, todas as partidas que faz em casa no Castelão lotado, são vários recados que os adversários têm que começar a entender. Cara, ou a gente vai para Fortaleza para jogar e competir, ou a gente vai acontecer o que aconteceu com o Boca. Esse recado está muito dado e serve até para as partidas do Brasileirão. Ou os adversários entendem que, cara, a gente tem que jogar para competir, porque o Fortaleza está num momento eu acho, de recuperação do elenco. É muito importante, logo nesse início de Série A, para fazer ponto, nessa arrancada num grupo difícil da Sul-Americana. Então, ou esse recado está dado muito claramente. Ou os adversários vêm para cá para fazer uma partida de igual para igual, ou vão ser igual massacre atropelados como o Boca foi. Mas, só completando um pouco do que o João falou, mesmo que o Boca tenha vindo sem o seu principal jogador, mesmo que o Boca tenha entrado ali com parte da equipe reserva, a gente... essa derrota foi sentida num nível que vem uma capa dessa e várias outras capas que a gente vê, entra nos sites argentinos, é o que estão falando. Então, assim, o Boca, assim como o Fortaleza, tem os seus reservas de qualidade, o Boca também tem. Então, assim, como o João falou no início do podcast, a gente só vai conseguir dimensionar essa vitória do Tricolor daqui a muitos anos. Mas o que eu posso avaliar
Fortaleza abrindo mais portas de mercado para o Fortaleza, valorização de jogadores, eu acho que é uma coisa importantíssima, valorização da marca do Fortaleza, e aí a gente vai ver como é que isso pode, daqui a algum tempo, repercutir nessa abertura de portas, né? E aí, sem dúvida nenhuma, acredito que, eu ouso dizer aqui que o Fortaleza já se consolida ali como uma equipe que precisa ser respeitada, sem dúvida nenhuma, no sentido, olha, não é qualquer adversário, é um time que a principal arma, ao meu ver, esse grupo do Vojvoda, e especialmente por ser ele ali no comando, a principal arma do Fortaleza é surpreender, né? Quando você acha que o Fortaleza, olha, não... E aí o Vojvoda aparece... Tem frases boas, né? Tá. Viu? Nada, viu? Sei não, velho. E aí, assim, eu acho que é o principal trunfo do Fortaleza, porque, assim, como você bem lembrou, a gente não acompanha os treinos, mas o Vojvoda vai tentando espremer ali o que é que cada jogador pode ter de melhor. Se ele veio, é porque tem um motivo. Então, assim... E aí eu espero que ao longo da temporada a gente veja cada vez mais surpresas nesse sentido, né? Porque, por exemplo, o Machuca, ele tem aparecido mais nas partidas. Ontem, acredito que ele tomou algumas decisões erradas de enfrentar a marcação, porque ele tinha muita liberdade ali para a esquerda, mas aí estava com 2 marcando, né? E aí tentava enfrentar a marcação quando poderia tocar a bola para o colega que estava mais perto. Para assistência para o gol do Pikachu. Exatamente. Isso, né? Pois é. Ele tinha a opção ali, mas aí ele preferiu segurar a marcação. Conseguiu fazer o passe e deixou o Pikachu livre. Mas no lance anterior, ele tinha tentado fazer a mesma jogada e tinha perdido a bola. Então, assim, acredito que aos poucos esses jogadores que chegaram aí nas últimas janelas, principalmente esses mais novos, vão amadurecendo essa questão de pensar mais a partida, coisa que o Pochettino ontem fez de uma forma absurda, né? Como a gente falou aqui, além dele ter sido preciso tecnicamente, ele foi importante principalmente porque ele fez uma leitura de jogo absurda, né? Conseguiu achar os atacantes na frente, conseguiu fazer essa distribuição de jogo com muita criatividade. Lembrando que ele começou, se não me engano, pelo lado direito, né? Distribuindo ali muito pelo lado direito, depois virou. Ele estava Exatamente, ele estava flutuando, então você percebia, e aí voltava para marcar, como o João bem falou. Então, assim, eu queria muito ver o mapa de calor desse jogo aí do Pochettino. Verdade. Mas, assim, para você ver como o Machuca, ele tem muitos recursos técnicos, mas talvez precise melhorar essa questão de pensar mais, né, o jogo, de apurar esse olhar. E eu estou só citando o Machuca, mas tem outros atletas também. Então, assim, é um time que a gente pode ver aí, esses reforços que vieram nas últimas janelas, talvez crescer mais ainda. E agora a gente entra para falar, ainda falando de questão dos jogadores individualmente, os 2 goleadores da noite. A importância absurda do Iago Pikachu para o Fortaleza. É, assim, muito grande mesmo, que o Pikachu vem fazendo desde que ele chegou aqui. Teve uma rápida passagem no time japonês, mas quando volta... Demorou um pouquinho para voltar a ser aquele Pikachu, mas voltou sendo importante. Acho que ele só ficou fora de 2 jogos na temporada passada inteira, onde Fortaleza jogou quase 80 partidas. Acho que ele foi o mais escalado, né? Foi o mais escalado, isso. Nessa temporada, ele já é o jogador com mais jogos pelo Fortaleza, 23. Logo atrás dele, vem o Lucero, que tem 22 jogos. E é outro que em pouco tempo, gente, o Lucero tá aqui, parece que faz um montão de temporadas, né? Faz uma temporada completa, né? Ele começou, ele tá na segunda, tá iniciando a segunda temporada dele no Fortaleza. É um craque. E o Lucero, ele já bateu tantas metas, tantas marcas no Fortaleza. Ano passado ele fez 24 gols, ficou entre os 10 jogadores do Brasil que fizeram mais gols na temporada. E ele já é o jogador com mais gols pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana. E já é também, ao lado do Pikachu, o jogador com mais gols em competições internacionais, de uma maneira geral, na história do Fortaleza, cada um com 9 gols, porque eles já estavam empatados, tinham 7 cada um antes do jogo começar, e os 2 marcaram cada um 2 gols. Então, gente, a importância desses caras, né? O Pikachu com uma história no Fortaleza um pouco mais longa, e o Lucero, uma história mais recente, mas que já tem tanta coisa que ele entregou. E, assim, eu acho que a importância disso, a gente vai vendo a cada jogo, a cada decisão que o Lucero aparece. Acho que o Lucero, todas as finais que o Fortaleza enfrentou, o Lucero fez gol, enquanto ele esteve no Fortaleza, né? Aí você vê
a importância do goleador, do matador e de um cara que chama a responsabilidade. E ele destacou ontem também, eu tive a oportunidade de falar com ele na Zona Mista, ele disse, eu estou me sentindo muito feliz, todos os meus amigos, toda a minha família sabe o quanto eu me sinto bem e eu me sinto feliz aqui no Fortaleza. A importância Legal, ouviu isso, viu? Isso. E assim, é um craque. A gente sempre fala o quanto a gente precisa de um goleador, o quanto o futebol brasileiro é importante você ter aquele camisa 9, aquele cara que decide. Quando o jogo ruim, quando o jogo tá truncado, o cara vai lá, faz um gol de cabeça, chuta uma bola. O Fortaleza tem isso no Lucero. Caiu como uma luva o Lucero pro time do Vojvoda. Tanto é que é escalado, tanto é que é titular, tanto é que é unanimidade. Então, ele recebeu a responsabilidade, veio numa negociação assim muito difícil. Fortaleza ainda enfrenta processo judicial para ter vindo o Lucero, essa questão da FIFA com o próprio Colo-Colo. Porém, ele chega, assume a titularidade, vira referência no ataque do clube, vira referência de liderança, né? A gente não pode esquecer isso, que é um líder dentro de campo, goleador. Então, assim, é um jogador que aparece nos momentos onde ele é exigido. Isso aqui é o legal do Fortaleza. E numa posição onde o Fortaleza tem alguns concorrentes ali para ele. Só que eu acho que é tão abissal a diferença do Lucero para os demais concorrentes dele para a posição ali. O Galhardo já foi embora, você tem o Pedro Rocha ali que faz... Não é muito dele, né? Dele. Mas aí volta o Kaiser, que a gente ainda tem que então, ver... ele tá tão acima dos outros do elenco que a gente nem questiona a participação dele. Não. A gente sabe que tem alguns momentos que ele vai ter que ser poupado, Sim. Então ele não aguenta e vai estourar. Mas é tão acima que a gente nem sugere, nem pensa em ter outro nome. E decide. E decidiu. 2 gols importantes contra o Boca Juniors, consolida ele na artilharia, né? Um dos artilheiros sul-americana, e vai dando moral. Como o Martinha falou, a temporada tá só começando. Tá vivendo o 2º ano no Fortaleza. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Esse 9 deixa muito a marca do Lucero. 11 gols que ele já tem na temporada, e os gols contra o Boca foram gols muito... aquele gol de cabeça foi um golaço. O movimento, tudo que ele fez, já do passe do Pochettino, golaço. E ele foi muito bem também no primeiro gol. Que muitos jogadores poderiam optar por tirar a bola, por passar do goleiro, né, do Romero, que foi fechar o ângulo. Ele fechou o ângulo muito bem. E outros jogadores poderiam pensar, não, vou tentar aqui, porque era a opção mais fácil, digamos assim. O Lucero, ele encontrou um espaço, ele viu ali, ele colocou a bola exatamente onde ele queria colocar. E isso mostra a técnica apurada que ele também tem. Inteligência, senso de oportunidade, saber que ele é o cara para estar ali, né? E isso torna... o Lucero é um cara muito regular por tudo que o João falou aqui, que você já comentou também. E lembrar que isso torna a contratação do Lucero um feito cada vez maior, porque é uma posição que é muito carente no mercado brasileiro, né? A gente vê aí a seleção, a gente vê a gente buscando aí vários times do Campeonato Brasileiro com essa carência aí de camisa 9. E aí, assim, só para lembrar alguns dados, antes de vir ao Fortaleza, na temporada anterior contra o Colo-Colo, o Lucero fez com o Colo-Colo, o Lucero fez a melhor temporada dele da carreira, que foram 24 gols e 2 assistências. No Fortaleza, ano passado, ele já superou isso, né? Foram 24 gols e 7 assistências. Esse ano ele bate. E agora, a gente tá com... Já tem 11... A gente tá com um terço aí de temporada, né? Agora em abril, um terço aí do ano, né? E ele já tá com 11 gols e acho que 3 assistências, eu não lembro agora. Mas, enfim, é um jogador extremamente regular. Eu gosto que o Lucero também é muito discreto. Assim, é um jogador que você vê ali pelo campo, mas, eu não sei explicar, mas assim... ele desliza bem ali naquela área, como se ele não... Ele se faz de invisível. Ele é atacante, procurando embate com os zagueiros. Exatamente, eu acho que é inteligente. E eu acho que isso é muito inteligente. E ele é finalizador, ele é efetivo. Porque o gol que ele faz de cabeça, você vê que ele tá quase da meia-lua. Tava não é aquele atacante vai passar, mas chega lá perto. Ele tava quase da meia-lua, se antecipa e faz um golaço de cabeça. É possível ter golaço de cabeça? O Lucero foi, de fato, um golaço. Vamos trazer aqui agora, relembrar um pouquinho, os jogos que o Fortaleza fez contra grandes equipes argentinas na Arena Castelão. Primeiro contra o Independiente, venceu de 2-1. Aí enfrentou o River 1-1.
depois enfrentou o Estudiantes 1-1 também, enfrentou o São Lourenço ano passado 3-2 e agora o Boca 4-2. Fortaleza nunca perdeu para uma equipe argentina jogando no Castelão. Olha o peso disso também. A gente falar dessa coletânea de marcas históricas, a gente está falando de um Fortaleza que em 2019 estava enfrentando o Independiente, estava na sua primeira participação numa Sul-Americana, porque perdeu lá e teve a infelicidade Venceu, mas não classificou. teve a infelicidade do gol ter saído, na época ainda valia o gol fora. Né? Isso. Por isso que foi eliminado, mas fez um grande jogo contra o Independiente, grande partida mesmo, contra o Rei de Copas. O maior campeão de Libertadores. Não é qualquer time. O Fortaleza já entra na Sul-Americana em um embate muito grande. Naquela época, o formato era diferente. Você tinha esse mata-mata, digamos assim, logo de cara. E já manda um recado. Mesmo que tenha sido eliminado, não caiu de tipo... levou uma goleada. Só participou, né? Não Foi competiu mesmo. Não foi isso. E aí aquele jogo contra o River também ficou na nossa memória por muito tempo. Porque foi um Fortaleza que também foi muito incisivo em cima do River Plate. Não esqueçamos que boa parte do elenco que jogou aqui em Fortaleza, 6 meses depois foi campeão do mundo com a Argentina, né? Julián Álvares, inclusive, foi um dos principais nomes daquela campanha da Argentina. Você olhar o elenco que o Fortaleza enfrentou contra o River, dá ao jogo um peso ainda maior. Você tem um River Plate ali que tinha 6 jogadores que foram campeões do mundo. O Enzo também. E a gente está falando de jogadores, por exemplo, o Armani é porque estava no banco, né? Na Copa do Mundo. Mas o Enzo e o Julián, cara, eles foram peças-chave assim, para aquela campanha da Argentina. Então, até quinta-feira, contra o Boca, esse era um dos maiores jogos que a Arena Castelão já recebeu. Eu acho que o Boca, ele consegue superar. E era o que eu ia trazer. Martinha. Esse do Boca, ele de fato conseguiu superar aquele... Porque não foi uma vitória do Fortaleza do River, né? Foi um empate em 1-1, apesar de que o Fortaleza tenha tido muito ímpeto e muito poderio ofensivo. O Armani pegou muito também naquela ocasião. Uma discussão engraçada da gente ter, porque assim, você tem o peso de ser um Libertadores, né? Contra o River Plate, eram Libertadores. Fase de grupos. Da Libertadores. Se a gente botar a Libertadores numa prateleira maior, então, joguei Libertadores com o River. Ou empatar com o River pela Libertadores ou vencer o Boca na Sul-Americana. É um debate que a gente deixa pra galera aí dos comentários. Vai ficar em cima do muro, Nossa, cara. Vai ficar em cima do muro. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou ficar em cima do muro porque eu vou aguardar o distanciamento histórico. Mas daqui a 10 anos eu vou estar aqui e esperar que eu vou ficar pensando aqui. Peraí, deixa eu pensar aqui. Jogou batata quente. né? Eu fui surpreendido com isso aí, desse debate. Eu vou pensar aqui, ó, tia. Vai lá, Cris. Olha, pelo mini censo, Cris Neide Silveira, que eu fiz aqui, entre amigos, fora do trabalho, um trabalho também, o jogo do Boca Juniors foi o mais importante da história do Fortaleza. Essa vitória aí, e ao meu ver também, eu acredito muito nisso, porque o Boca Juniors, gente, ele é o segundo maior campeão da Libertadores, é um time que também já tem título de Sul-Americana, e é um time conhecido mundialmente. É um dos maiores campeões de taças internacionais do planeta. Exatamente. Pois é, campeão do mundo. Então, assim, sem dúvida, foi o jogo mais importante assim, na história do Fortaleza. Vai para outro patamar, foi em casa, foi com a torcida, foi com golaço, foi com um time, com um treinador que já foi muito questionado aí durante um bom tempo aí naquele Brasileiro de 2022. O Fortaleza e o Vojvoda já passaram por vários momentos difíceis de serem questionados. Exatamente. Então, assim, sem dúvida nenhuma, parece uma história de filme, meu povo. Pelo amor de Deus, sério. Cada capítulo que o Fortaleza vai construindo no futebol nesses últimos anos parece coisa de filme, sabe? E assim, você perdeu uma final de Sul-Americana, de ver gente saindo da Austrália para assistir o jogo lá no Uruguai, e aí você chega na Sul-Americana de 2024 e derrota um Boca Juniors que vinha numa baita sequência de vitória e tudo. E é o Boca. E é o Boca, cara. O Riquelme lá assistindo. Sim. Então, assim, ao meu ver, sem dúvida, até agora foi o maior jogo do Fortaleza e eu acho que o clube vai colher muito depois dessa vitória, do jeito que foi, coroada do jeito que foi.
Eu vou pela trajetória. Eu acho que o jogo contra o River foi importante para que Fortaleza hoje pudesse enfrentar o Boca da maneira que enfrentou. E eu acho que esse jogo contra o Boca é o jogo que chancela. Não que já não tivesse chancelado antes, porque o Fortaleza é mais boa de chegar numa final de Sul-Americana. Mas já tinha Precisava dar esse poderio. Mas você venceu o Boca Juniors. Mostra que não foi aleatório. Mostra que você ter chegado numa final de Sul-Americana no ano passado não é como às vezes a gente vê aquele país feio chegando na final. Com a construção, né? Nada aparece e vira um gigante, assim, uma temporada depois todo mundo esquece, ninguém lembra, mas tudo isso todos esses jogos que eu acabei de citar, que o Fortaleza fez dentro da Arena Castelão e não perdeu para grandes times da Argentina, porque até os duelos, o Fortaleza não pegou qualquer timezinho e disse assim, não, cara. Dos grandes da Argentina falta só assim. Eu Né? fiz. Só falta o Racing. E é porque no Racing não. É ele que lute pra classificar, pra jogar. Acho que falta só o Racing mesmo desses times. Vocês me convenceram, eu vou ficar com. Eu acho que é o jogo que dá essa... Assim, e tá nessa prateleira de grandes jogos. Não vamos esquecer que você fazer uma final de Sul-Americana contra o LDU, contra o time equatoriano, sede, um jogo único, todo esse calor, isso tem um peso muito grande. Sim. Então você junta esse peso de final sul-americana, com River Plate completo, com jogadores que foram campeões do mundo, com Boca, que tem uma tradição, ou seja, é uma construção que o torcedor tem que desfrutar mesmo, tem que fazer esse tipo de momento. E eu acho também que ter esse tipo de debate hoje, depois do que a gente achou que, não, esse jogo contra a LDU, isso aqui já é o ápice, assim, isso aqui é o suprassumo. E aí a gente vê poucos meses depois a gente debatendo isso de novo. Tipo, é o jogo mais importante da história do Fortaleza, foi a vitória mais importante da história do Fortaleza. A gente não pode contar a vitória da LDU, porque, enfim, o jogo terminou empatado, e nos pênaltis o Fortaleza perdeu, todo mundo já sabe disso. Mas, enfim, ver essa vitória traz também aquela sensação, como a gente começou lá no início falando, Fortaleza tem mais para oferecer, sempre tem mais para oferecer. Parece que nunca esgota essa fonte do Vojvoda. Martinha, só trazendo um recorte aqui de uma matéria que eu fiz lá no Diário do Nordeste, o torcedor também pode conferir. Deixa eu vender o meu Vamos lá, só para citar aqui, eu fiz um recorte dos times que o Fortaleza venceu, que já ganharam a Libertadores. E aí entra, né, o Independiente, o Boca Juniors, o Colo-Colo, o São Lourenço e o Corinthians. 5 times o Fortaleza já venceu em competições internacionais, tá? Porque já venceu também em Flamengo, Palmeiras. Exatamente. Mas nunca enfrentou ele. Exatamente, em competições internacionais. E aí, pra você ver, né, a construção, como ela vai acontecendo em vários momentos. Eu acho que esse é o fator mais importante, a construção que traz para esse momento, esse jogo do Boca, mais um feito histórico, mais uma marca lá pra gente lembrar e falar daqui a vários e vários anos dessa coleção, repito, de feitos históricos que o Fortaleza vem conseguindo executar nos últimos anos. Mostra que é um trabalho que vem sendo construído desde muito tempo não, né? Porque a gente também fala disso, mas no futebol é muito tempo. No futebol é muito tempo. Mas eu ainda acho um trabalho meteórico, uma coisa tipo Fortaleza sem pra cá ter dado essa guinada tão grande e hoje ser o que é. E a construção desse trabalho é o que mais me chama a atenção, é o ponto que eu destaco mesmo. E esse jogo do Boca, ele dá mais uma chancela de que, olha, o Fortaleza não é um patinho feio. O Fortaleza, ele não chegou aqui avulso, aleatório, não é isso. E é longe, muito longe disso. E aí eu trago outra evidência desse trabalho, dessa construção. O Fortaleza é o time com o melhor aproveitamento das últimas 2 edições de Sul-Americana. O Fortaleza está invicto ainda na Sul-Americana. No ano passado, perdeu só uma, que foi o jogo da Venezuela já estava classificado. E aí ninguém entendeu aquele... que não podia perder. O adversário mais fácil, digamos assim, eles foram lá e perderam na Venezuela. Mas olha os números nas 2 últimas sul-americanas. 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates, apenas 1 derrota. 81,2% de aproveitamento em competição internacional. E 100% em 2024. Fortaleza absoluto, inclusive é muito importante isso também de destacar da classificação, 9 pontos. Sim. O Fortaleza tem 9 gols de saldo
que é o critério de desempate. O Boca Juniors tem -1. O Boca Juniors, para tirar essa diferença de saldo, A gente fica debatendo isso, né? Se o Fortaleza hoje, com esses 9 pontos, o que é que precisa fazer para as próximas rodadas, né? Pelos nossos cálculos ali, precisa de mais 2 empates, né? Se ele tem mais... Não. Uma vitória, Vitória ou empate. Já deixaria a situação bem resolvida, porque o saldo do Fortaleza é absurdo, maior Lembrando do que ele pega o Trinidense em casa. Isso. Basicamente, São jogos difíceis, que é contra o Boca, lá Boboneira e altitude. Mas vamos aguardar, né? E aí entra na questão a gente tá falando de saldo de gols. Em 3 jogos, o Fortaleza fez 11 gols. 11. E porque pegou os... fez 4 no Boca, cara. Não, outra. Porque pegou um adversário fraco. Mas com um adversário fraco, você pode ter que fazer isso mesmo. Né? A gente reclamava quando pegava um Altos, quando pegava o Maranhão e perdeu para o Maranhão. O Fortaleza pegou um adversário fraco contra o Maranhão e sofreu, perdeu para ele. Então, o que é que fica de lição? Cara, se eu pegar um adversário fraco, eu tenho que golear, eu tenho que vencer e fazer saldo. Foi o que o Fortaleza fez. O Boca Juniors, onde a gente nem esperava contra o Boca. Exatamente. Quem imaginava fazer saldo? O Boca Juniors jogou em casa contra o Trinidense e venceu de 1-0. Resultado mínimo. Por isso que o saldo deles está muito ruim, né? E aí, nessa edição, 3 jogos, 11 gols. Uma média absurda de alto. E no ano passado, o Fortaleza teve o melhor ataque da Sul-Americana. Foi o time que mais marcou gols. Juntando esses 16 jogos das 2 últimas edições, 39 gols. 39 gols em 16 jogos. É muita coisa. E apenas 12 gols sofridos. Para você ver o equilíbrio que o time tem nessa competição. 45 grandes chances de gol e 14 grandes chances cedidas. Tem também aí essa diferença do quanto eles aproveitaram, quanto eles criaram mais do que erraram. Então, isso é a assinatura final. Até esse momento, né, do que a gente está discutindo aqui, do Fortaleza se consolidar cada vez mais, apresentar de todas as maneiras possíveis que não tá para brincadeira e que quer, acima de tudo, chegar lá no topo, que ficou tão pertinho, né, na temporada passada. E deixa muito claro que nesse ano todos os jogadores falam, Vojvoda fala isso. Pikachu falou isso na coletiva pré-jogo. A gente ainda não engoliu a final contra a LDU. E a gente quer chegar lá de novo e dessa vez vencer. Tá muito claro isso. Pela maneira que eles entraram em campo contra o Boca Juniors, a gente viu que o Fortaleza quer ser campeão da Sul-Americana. E assim, né? Muito importante lembrar, gestão de elenco. Fortaleza tem muitas competições. E aí precisa ter um staff todo preparado para gerir esses jogadores. O Vojvoda também saber mesclar. Eu acho que todos esses componentes vão mostrando. E assim, o Fortaleza iniciou a temporada, um brasileiro bem. E aos poucos a gente vê essa equipe crescendo, né? A gente vai ver esses atletas que chegaram agora também rendendo, ver como é que essa galera vai se adaptar aí. E assim, sem dúvida nenhuma, acho que gestão de elenco, o Vojvoda, olha, foi muito, o time foi misto, foi não sei como, perdeu. E assim, tem uma prioridade aí, né? E a gente vê como a Sul-Americana é importante. Nós já falamos aqui, você já citou várias vezes como as competições internacionais são importantes. O brasileiro sem dúvida nenhuma, porque dá vaga para a Sula, para a Libertadores. Mas agora o Fortaleza tem a Sul-Americana. Eu acredito que é muito acertado o Vojvoda priorizar isso. Porque o time, como você bem revelou agora, o time está mordido. O time está mordido e quer... Fortaleza vem de 3 jogos em casa, né? Fazer o 4º jogo. Então, assim, até esse aspecto de deslocamento que a gente fala, tem isso também. O time viaja, o quanto isso é desgastante. Fortaleza para esse jogo do Boca, fez um jogo em casa, descansa, joga em casa de novo. Ou seja, é um ponto a se comentar, porque a gente fala muito dessas distâncias percorridas, o quanto isso atrapalha o próprio desempenho do clube. E aí, ter essa oportunidade de fazer esses jogos em casa também é a oportunidade de você recuperar, talvez, o seu bom momento, a sua confiança com o torcedor. O Fortaleza vem fazendo isso. Teve aquele jogo com o Cruzeiro, que poderia ter saído com a vitória e acabou cedendo um empate, não aproveitou tanto as chances assim como poderia ter aproveitado, mas venceu sem dificuldades nenhuma, o Altos, com um time misto. E tá oscilando quando pode, né? Início de campeonato brasileiro, enfim, tá oscilando quando pode. Eu acho que, assim, são algumas decisões que, assim, claro que o time não quer perder, né, gente, quando entra em campo, mas algumas oscilações vão acontecer, vão ocorrer, e aí a gente vê,
não foi bem aqui, mas assim, ó, venceu o Boca. Então, essa questão de gestão que eu falo, né? Que nem sempre o jogador vai estar bem individualmente, mas aí vem outra e compensa. Às vezes o time todo está bem, como foi no jogo contra o Boca, praticamente todo o time assim, foi muito bem, como o João me disse. Então, assim, são oscilações que vão ocorrer e eu acho que um dos desafios grandes é gerir isso, né? Que é tudo na cabeça do Vojvoda e da comissão técnica lá dele. O Vojvoda, acho que às vezes ele fica, nem dorme de noite pensando o que vou fazer, o que vou fazer nesse tanto de copas. E tem Copa do Brasil vindo aí também. É muita coisa, viu, que esse Fortaleza tem pela frente. Mas, enfim. É bom que não falta assunto. Bom que não falta assunto. Pra gente falar aqui bem muito no Fortaleza Cast. Em breve, eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui outro feito histórico do Fortaleza, porque essa vem sendo a rotina do clube nos últimos anos. E o dessa vez, a gente encerra aqui agora o papo muito legal. Passou rápido, né? Porque é sempre bom falar de bons momentos, de grandes histórias. Boas histórias, elas passam... É sempre bom a gente comentar sobre fatos que vão ficar daqui a 10, 20, 50 anos, vão voltar aqui no Fortaleza Cast, vão ouvir tudo de novo. Cara, lembra quando o Fortaleza aconteceu? Já favorita, porque o distanciamento histórico, como a Bandeira trouxe, ele vai acontecer, vai pegar muita gente assim de jeito e em algum momento, olha o que o Fortaleza fez em 2024 e tal e tal. E aí vocês voltam aqui no Fortaleza Cast e assistem de novo. Tudo pode ficar aí. E repite, coloca lá, terminou, assiste de novo. É isso aí do seu tricolor. Aproveite o seu momento. Manda pros amigos. Manda pros amigos. Aproveite seu momento, curta muito, porque acho que o torcedor merece demais depois de mais essa conquista do tricolor do PC. E claro que Fortaleza Cast acabou hoje, mas semana que vem tem de novo. A gente vai continuar falando sobre Sul-Americana também, sobre Campeonato Brasileiro, assuntos pertinentes ao time do Fortaleza e com muita qualidade também, resenha, muito assunto interessante. Para você que está me acompanhando, já deixar o seu like, o seu comentário, se está me vendo pelo YouTube do Jogada, e manda para os amigos, compartilha com todo mundo, viu? Que semana que vem tem mais. Cris, muito obrigada. Valeu, Martinha. Muito obrigada pela presença, João Bandeira Neto. E todo mundo que me acompanhou até aqui. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.